Fala galera, beleza? Bem-vindo a todos, bem-vindo ao canal. Sou Léo Nascimento. Nós vamos fazer aqui uma análise da coletiva do técnico Wagner Mancini pós-Grenal, após o Grêmio perder para o Internacional por 1-0 ontem no Beira-Rio. Eu iria fazer esse vídeo aqui ontem, mas aí eu fiquei, até estava meio brabo, meio puto da cara com o que aconteceu no Grenal, a forma que se tratou, a forma que o próprio Wagner Mancini levou e conduziu essa derrota do Grêmio. Parece que ele não está conectado com o que está acontecendo, parece que ele não está entendendo o que realmente está acontecendo. E, novamente, ele usa a questão dos times dos cascudos, né? Ele escolhe os jogadores conforme os próprios jogadores colocam para ele o que está acontecendo e ele aceitou isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a coletiva do técnico Wagner Mancini e vou fazer os comentários em cima das bobagens que ele fala, das merda que ele fala o tempo inteiro no do jogo, das perguntas que ele tenta responder sem nexo em algumas situações em que chega a ser constrangedor para todos os torcedores do Grêmio, inclusive para ele como treinador do Grêmio, em que em 5 jogos ele perdeu 4, porque ele precisa buscar a vitória. Tá certo, ele precisa buscar a vitória, mas tu precisa fazer por onde? Então eu vou colocar aqui, me acompanha, vem até o final para vocês entenderem o que eu vou estar passando e como eu vou estar explicando o que ele está tentando dizer, porque são bastidores que muitos dos torcedores não sabem e o que ele está falando, e eu vou abrir aqui para todo mundo, e eu quero que isso aqui chegue sim nas pessoas que precisam chegar. Vamos lá, porque eu vou passar para vocês. Me acompanhe, fique até o final, porque depois tem a do Denis Abraão, e eu também vou falar sobre as merdas que o Denis Abraão falou. Eu sei que ele está falando, é para tentar incentivar a torcida, mas ele jogou a pedra, ele jogou, já era, ele jogou, desistiu, ele desistiu. Isso tudo é balela, isso tudo é historinha. Presta atenção para vocês verem. Beleza? Vamos lá junto comigo, então, porque eu vou passar aqui e vou jogar a tela para vocês. O porquê do Rafinha ser titular da lateral direita do Grêmio nos últimos 2 jogos? Né? O que ele agregou que o Wanderson não vinha agregando? Né? E a minha outra questão é, por que o torcedor que vai te ouvir a partir de agora, ele deve acreditar num time que ganhou 7 jogos de 29 e que necessita vencer 6 de 9 para não cair para a segunda divisão? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que o torcedor do Grêmio ele acredita, porque ele sabe que a história do Grêmio é exatamente essa. É um time que se supera, um time que busca, que tem tentado, mas que tem encontrado dificuldades, essa é a verdade. É óbvio que são 7 vitórias ao longo do campeonato, e agora a gente necessita de 6 vitórias, mas é possível, e a gente acredita nisso. Acredita porque nós estamos baseados no trabalho que vem sendo feito, não só dentro de campo, mas na parte emocional, e também pela história do clube, a camisa do clube. O torcedor sabe que é possível, e ele está acreditando junto com a gente. Sobre Rafinha e Wanderson, Rafinha jogou diante do Atlético Mineiro, porque o Wanderson tinha 2 cartões amarelos, e a gente não queria que ele ficasse de fora do Grenal, mas infelizmente na quinta-feira, após o jogo do Atlético, ele teve uma torção de tornozelo e por isso ele acabou ficando de fora, ele não suportaria jogar o jogo todo. Se todos vocês viram o jogo, viram que no primeiro lance dele em campo, que é uma jogada que ele faz uma tabela e sai na cara do gol e divide uma bola, ele sai mancando do lance exatamente por causa do tornozelo. Ele sai por causa da pancada no tornozelo. Cara, se ele tava mal do tornozelo, é mentira, velho. Isso é história. É papinho. Ele sai mancando porque tomou uma dividida. Tá num Grenal, meu. Tá num Grenal. A adrenalina sobe, acabou a dor. Não tem dor. Isso é história. Tá? Foi escalado um time de veterano para poder jogar o Grenal, achando que ia dar conta de segurar. Sabe o que é o pior? Que ele não viu como o Inter joga. Ele não viu como o Inter joga. Precisava de juventude no time, precisava de vitalidade. Tu jogar com Rafinha com 35 anos, com Jeromel com 36, Kahneman com 31, Cortez com 35, Thiago Santos com 32, e depois tu bota o Diego Souza com 35, que era para se movimentar e o cara não se movimenta. Quando ele se movimenta, ele sai de dentro da área, que é a melhor parte dele dentro da área.
o cara está muito perdido. E aí vem me falar que a história do Grêmio que se supera. Mas vai chupar um prego, supera o cacete. Desse jeito, não vai superar nunca. Com todo esse trabalho que você fala, a evolução que você coloca do time, os resultados ainda não aparecem. São 4 derrotas seguidas. Isso vai fazer com que tu mudes alguma coisa dessa tua estratégia, reveja algum plano para essa reta final, para conquistar isso que você disse que é possível ainda? Você pode rever algum conceito seu para essa reta final de campeonato? Não tenha dúvida disso. Eu acho que o mais importante é a gente estar olhando todo e tentando buscar as melhores formações, né? Se uma formação não me deu resultado, eu busquei com outra e também não me deu resultado, eu vou ter que buscar outra forma de jogar, outros atletas. Eu acho que nesse momento a gente tem que tentar encontrar o time que me dê resposta com vitórias, né? Eu também vi evolução em muitas coisas, mas a evolução que nós precisamos são as vitórias. Eu não posso. Tu viu evolução? Aonde tu viu evolução? Qual é o time que tu mudou? Qual é o time que tu precisa achar? O que tu mudou dos últimos 3 jogos para cá? Do que tu mudou? Tu venceu o Juventude, porque o Juventude tá ruim, tá muito pior do que o Grêmio. Só que ele conseguiu empatar alguns jogos e conseguiu vencer jogos que o Grêmio não estava vencendo por conta dos jogadores que estão fazendo beicinho. Aí tu vem dizer para mim que teve evolução no jogo contra o Inter. Tu não conseguiu ver a forma que o Inter joga. O Inter tá jogando o campeonato inteirinho do mesmo jeito, da mesma forma. E tu não conseguiu entender. O Grêmio não conseguiu marcar os 3 meio-campo do Inter. Tu não conseguiu ajeitar o time para marcar. Tu sabe por que o Grêmio não conseguiu marcar os 3 jogadores de meio-campo do Inter? Tu sabe por quê, Mancini? Porque tem jogador pesado no meio-campo. Só por isso, porque teu sistema defensivo tem mais de 150 anos. É jogador pesado que não tem mais intensidade. E o Inter tem 3 jogadores de velocidade no meio-campo, mais esse centroavante que se movimenta. E aí tu tem um time que dá para movimentar e dá velocidade, tu não bota para jogar. E tu vai me dizer que teve evolução? Aonde tem evolução nesse time? Aonde tem evolução? Tu tá de sacanagem comigo. É muita palhaçada o que tu tá falando. Posso vir aqui falar algo diferente disso. O Grêmio tem que voltar a vender. Tu acha que o torcedor é trouxa? Para isso a gente vai fazer o que for necessário. Mudança de peça, mudança de sistema. Isso é balela, torcedor, tá? Você que está me acompanhando, isso é balela. Vamos fazer mudança. Isso é história. Ele não mudou nada desde que ele chegou. Porque isso está nos deixando sempre perto das vitórias, mas a gente vem de 4 derrotas. Então é necessário que a gente mude o repertório, mude a maneira de pensar, mude o objetivo para que a gente possa definitivamente achar uma equipe que possa nos dar a sustentação necessária para essa sequência de vitórias que nós necessitamos. Mancini, como é que você classifica essa arrancada sua no comando técnico do Grêmio? Qual é a sua visão desses 5 primeiros jogos realizados até aqui? Você vê alguma evolução dentro de campo? Não de ambiente, de mental, mas dentro de campo. Você vê o Grêmio jogando mais? Boa, Matheus. Boa. Essa é uma pergunta complexa. Eu não estou aqui para me analisar. Cagão, isso tem que fazer cagão, vocês da imprensa, cagão. o torcedor, a diretoria, enfim. Eu não vou ficar aqui falando de mim. Eu acho que o mais importante é que algumas coisas são visíveis à evolução, outras não. Que evolução, meu? Eu acho que dentro de tudo isso que está sendo feito, por todas as mãos que vivem o Grêmio, a gente confia muito, acredita que daqui para frente as coisas vão melhorar. Papai Noel. Isso, eu também acredito no Papai Noel. Mancini, cagão. Eu queria que o senhor falasse sobre o anímico, o mental do elenco, porque no segundo tempo, depois ali dos 15, 20 minutos, notei que deu uma queda e o nervosismo começou a aumentar. A bola começou a queimar. Queria que falasse sobre a cara dele. Também, que tem que trabalhar. Não gostou da pergunta. Do lado técnico. Vai ter que responder de novo. Mental aí para essa reta final, para tentar sair da zona.
O mental nessa hora, ele joga muito forte, né? Dentro de uma partida de futebol, normalmente você tem oscilações mentais, emocionais, ainda mais num clássico, ainda mais num jogo que tudo é muito detalhado, onde você tem oscilações dentro da sua partida, né? Dentro da sua maneira de jogar, e isso acaba, de certa forma, acarretando um peso emocional maior. A partir do momento em que nós tomamos o gol mais uma vez ao término do primeiro tempo, que isso vem se repetindo, Por falha de eu quem? senti a equipe no segundo tempo embora buscando com garra, com fibra, Concentração. buscando o empate, Buscando com ou a garra e virada. fibra. Isso é para dizer que estava sem Lógico que concentração. nós tivemos algum desequilíbrio Idiota. emocional em alguns momentos do jogo. Mas né? é burro. Principalmente nas tomadas de decisão, a hora de cruzar, a hora Não, de ele não é burro, ele é inteligente, ele está tentando virar para gol, torcedor, né? é por Então, às isso. vezes, a tomada de decisão precipitada acaba acarretando um desequilíbrio emocional. O jogo foi um jogo tenso, é normalmente um jogo tenso. O jogo valia muito para ambas as equipes. Não, cara, não valia para ambas as equipes, não. Ela valia para o Grêmio. O Grêmio precisava vencer. O Grêmio precisava empatar. Não é isso. O jogo tenso era para o Grêmio, que precisava empatar ou vencer. O Inter estava lá para fazer o que fez. Esse é o detalhe. Agora tu vem dizendo emocional e tal, o desequilíbrio. Cara, isso é balela. Isso é balela. Isso é para tirar o foco de que o sistema todo errou, que tu não marcou o meio-campo, que tu deixou tomar bola nas costas, que o Rafinha não tem condições de segurar um Patrick, que não tem condições de segurar um Tyson, não tem velocidade, não tem mais velocidade. Tu precisa de velocidade nos jogadores. Tu precisa de vitalidade nos jogadores. Não adianta, não funciona. Por 15, 20 minutos eles podem até jogar, mas tu botar para 90 minutos, não funciona, não dá certo. Todo mundo está vendo. Agora, dizer que não tem qualidade, tudo bem, isso é mentira. Os jogadores têm qualidade, mas não aguentam mais 90 minutos. Chega! Isso tudo é mentira, isso tudo é balela que tá falando, é palhaçada, tá tentando enrolar o torcedor. O que fazer daqui para frente é reequilibrar esses atletas, porque nós precisamos deles. Eu não tenho outros atletas para entrarem em campo. Eu tenho que confiar nesses. Nós que vivemos o Grêmio temos que entender que este é o momento de passar mais confiança ainda para eles, porque nós temos algo ainda a buscar. E é importante que todos eles se sintam fortalecidos, seja pelo carinho do torcedor, seja pelo esforço do dia a dia, seja pela questão familiar, mas os atletas têm que entrar em campo daqui para frente sabedores daquilo que nós precisamos. Não que eles não saibam, eles sabiam esses últimos eles 4 sabem, jogos. mas não executam, Mas é importante executam, você né? reforçar o trabalho do dia a dia, a questão mental, a questão de grupo, de ambiente, tudo isso acaba fazendo a diferença. Mas o mais importante são ganhar partidas. E nós estamos aqui exatamente para isso, buscar as vitórias que nós necessitamos. Cini, quero citar a questão do Campas. Quais foram os seus critérios para ele não começar como titular, e sim com os 3 volantes? E uma outra questão, o gol do Grêmio contra a equipe do Atlético Mineiro saiu numa jogada do Campas com o Borja. O porquê tu não deixou daqui a pouco os 2 jogadores atuarem um pouco, pelo menos, no jogo de hoje contra o Internacional, devido à boa atuação dos 2 contra o Atlético? Porque eu tomo decisões a todo tempo. Na minha função, eu tenho que tomar decisões. Eu não posso pensar com a cabeça de vocês que estão de fora do campo, que estão fora do estádio. Quem está dentro do campo tem a sensação, eu estou na beira do campo, eu estou sentindo os jogadores. Eu sei aquilo que está passando dentro da partida. Às vezes as análises são muito frias, a partir do momento em que você analisa, por exemplo, aquilo que aconteceu no jogo diante do Atlético para acontecer no jogo de hoje, é muito distante da realidade. Eu não posso entrar nessa linha de pensamento. Eu tenho o dia a dia com o atleta. Eu tenho o dia a dia no vestiário. Eu tenho o dia a dia sentindo e sabendo aquilo que o atleta está sentindo. Por exemplo, me fizeram uma pergunta sobre o Rafinha e o Wanderson que vocês não sabiam. Então fica muito distante do que acontece no dia a dia com o que vocês estão enxergando. Eu entendo isso. É óbvio que se eu soubesse que o Campas e o Borja seriam a solução para o Grêmio hoje, eu teria deixado.
Mas a gente não pode enxergar futebol dessa forma. A gente tem que enxergar futebol vendo aquilo que eu vivo diariamente, sabendo que cada jogador tem uma história naquela semana, que cada jogador tem me passado as impressões que eu tenho na beira do campo. Cada jogador tem uma história na semana, exatamente. A gente está acostumado nesse ano de 2021, o Wagner Mancini, que as pessoas que estão te passando esses relatórios, essas informações, porque tu não consegue controlar 30 jogadores, 35, porque nem o Renato, que ficou 4 anos e meio, dizia que conseguia controlar. Ele precisava olhar e ver as informações que a equipe toda passava para ele. Então, essas pessoas que estão te passando essas informações estão vendo que o jogador que se destaca não joga. O Borja só está jogando porque ele entrou e começou a fazer gol. Porque ele é o centroavante, ele é um cara que pode se decidir. O Campas é um menino que, quando joga bem, vai para o banco, assim como o Grêmio fez com Léo Chu, que meteu o gol na final em cima do Inter e foi arquivado. Assim como o Grêmio fez com Ricardinho, que é artilheiro do Grêmio, foi mandado embora porque perdeu 2 gols. Mas ninguém pensa no contexto do guri que perdeu o pai e o avô e mandaram o guri embora de graça, porque 1.200.000 euros é de graça. O clube na Europa vai pagar por ele. Ninguém arquivaram, porque o Léo Pereira cruzou uma bola para o Ricardinho, que meteu gol de cabeça no Inter. E o Grêmio ganhou de 2-1 do Inter este ano. Arquivaram o guri. São essas mesmas pessoas que estão te passando informação. O Darlan não joga por quê? Porque não tem qualidade? Não, não é porque não tem qualidade. Porque o Darlan, ele é o carinha que fica ali, ele não tem marketing. Ele não é o destaque, mas os números dele são muito melhores do que os outros. Aí tu me arquiva Fernando Henrique, tu me arquiva Vitor Bobsin. Os mesmos volantes que o Grêmio tem na base, que são da base, são melhores do que estão jogando. Thiago Santos, por exemplo. E aí tu me bota o Lucas Silva de segundo volante. Tudo bem, que é a função dele, foi o melhor em campo do Grêmio. Aí tu tem que acreditar agora, tá me dizendo que vocês não entendem o contexto da semana, o que acontece com o jogador. Mas vai chupar um prego. O Campas era para estar jogando para frente. Já que o Grêmio, já que tu montou um time que não sabe, não entendeu como que precisava marcar o Inter, então que tu jogasse para frente. Precisava jogar para frente. Não, aí tu joga com 3 volantes para tentar segurar o meio-campo do Inter, que é veloz, com 3 caras que são pesados. Vai dizer para mim então que tu tá montando um time com as informações da semana. Quem é o cara que tá te passando esses relatórios? Se eu for ficar falando individualmente de atas aqui, eu vou estender a entrevista e vocês não vão entender nada, porque eu posso ir por um caminho, por exemplo, que vocês não estão enxergando. E eu não quero fazer isso. Eu acho que o mais importante é a gente assumir as responsabilidades. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu acho que uma equipe que tem que voltar a ganhar, eu não posso ficar analisando aqui peças individuais. O contexto tem que ser outro. O treinador está aqui junto com a sua equipe para um objetivo simples e claro. Nós temos que ganhar 6 jogos e é o que nós vamos fazer. Desse jeito, não. Professor, o senhor Essa eu quero ver agora. Sobre não analisar peças de maneira individuais, mas quando o individual acaba pecando e, consequentemente, afetando o coletivo, como é o caso dos erros defensivos do Thiago Santos e do Rafinha, e ainda mais a questão voltada às discussões. Esse aqui ele não entendeu. Essa aqui ele não entendeu. O Jean saiu falando, fez as perguntas para ele e ele ficou meio perdido no que ele ia responder, porque ele não queria queimar. Mas ele sabe exatamente, ele não respondeu. Ele é um cagão. Ele é um cagão. Presta atenção, torcedor. Por parte do lateral direito do Grêmio com os gandulas e fora outras questões psicológicas que a gente vem tendo ultimamente. Você prevê aí uma saída de ambos do time titular e uma outra questão, Mancini, quanto ao Diego Souza, que aparentemente parece estar fora de forma, por sinal. Até quando o senhor pretende dar oportunidades a ele no time titular, não no time titular, mas entrando no lugar do próprio Borja, ao invés do Elias, que está vendo muito bem no Sub-23 e até mesmo fez um bom jogo contra o Palmeiras? Vai, cagão, responde. Eu não posso escalar minha equipe levando em consideração se o atleta discutiu com o Gandula. Né? Eu volto a dizer, eu volto a responder aquilo que eu disse anteriormente. A gente vive o dia a dia do clube. Nós temos, ao longo da semana, muita coisa a ser analisada.
Eu já expliquei aqui a questão do Rafinha. Presta atenção. A gente vive, eu já expliquei aqui, a gente vive o dia a dia do clube. E você, eu não posso escalar o jogador pelo fato de ter discutido com o Gandula. Isso é teatro, Mancini. Isso é teatro. Ele passa a semana inteira bem treinando, harmonia, sambinha, brincando com os colegas, brincando com os caras, fazendo jogadinha linda no treino, mostrando dedicação no que está sendo colocado para poder ir para campo fazer teatro. Ele não está jogando, Mancini. Ele não está jogando. Isso é teatro. Ninguém está jogando. E outra, ele discutiu com o Gandula, se fosse alguns 7 meses atrás, ele estava sendo afastado do grupo por indisciplina. Tu não pode também permitir que ele brigue, discute com o Gandula, sendo que o Gandula não faz parte do jogo. Isso é indisciplina, é afastar do clube. Chega! Deu, meu velho, deu. Tá assim, ó, marionete, tá? Marionete, estão te manipulando e tu aceitou. É para isso que tu veio. Você culpou 2 atletas. Tem que culpar. Pergunta, mas eu não culpo atleta nenhum. Não, tu não culpa. Eu culpa culpo quem? O sistema defensivo e o sistema ofensivo. Se o sistema defensivo vem tomando muitos gols, e eu acho que vem, nós temos que tentar estancar o mais rápido possível. Pois é, o Filipão não estava tomando. O setor ofensivo também vem falhando. Eu acho que quando você perde uma partida, fica muito fácil fazer a leitura. Fica muito... exatamente. Aí o sistema, nós temos que estancar onde está tomando gol. Tu sabe onde está tomando gol, Mancini? Tu sabe? Porque o Thiago Santos não aguenta correr. O Rafinha não aguenta correr. O Jeromel não aguenta correr. O Bruno Cortez ainda ele tem um poder físico um pouco melhor do que todos os outros. Ele aguenta, ele sabe se posicionar muito bem. Mas os outros já era, velho. Já era. Se tu não botar os guri para jogar, tu vai tomar gol todo jogo, porque não tem poder de recomposição. Tu não viu isso, que tinha um buraco no meio-campo entre o sistema de meio-campo e o sistema defensivo, a linha dos 4 zagueiros? Tu não conseguiu ver isso? E que o Inter jogava com os 3 jogadores de meio-campo entre os volantes e o zagueiro? Não, tu não viu, né? Não viu. Por isso que o Grêmio perdeu. Tu não viu? Muito fácil, até mesmo para vocês, tentar achar culpados. Eu não estou aqui para achar culpado. Eu estou para achar culpado. Para achar solução. Eu tenho que e eu te dou a solução. Direcionar a minha vista para a solução, que é isso que vai fazer com que o Grêmio se reequilibre no campeonato, sabendo que nós temos um campeonato de 9 partidas apenas, né? E aquilo que o Grêmio tem feito ao longo da sua história... Tu acredita? Lógico que tu acredita. Tá com 700 pau por mês... Tu vai ganhar 1.400.000 em 2 meses. Alguns isso tu acredita. Do jogo eu também aceitava essa barca. Nos comprometendo. Aí sim eu concordo. Acho que nesses últimos 4 jogos a gente ficou muito perto em alguns momentos de vencer e nós acabamos perdendo. Então esses detalhes é que tem que ser favoráveis. São Deve ser que tu botou o Diego Souza, por isso ficou perto de vencer. Jogador. A culpa aqui não existe, a culpa é de todos a partir do momento que você perde. E, obviamente, quando você ganha, os méritos também vão para todos. Tem vaidade nesse time, por isso. Boa noite, Mancini. Então, no segundo tempo, a gente viu o Jean-Pierre entrando como um segundo volante. Isso é até normal na trajetória do jogador. O que eu quero saber de ti é se isso acaba sendo uma tendência. O Jean-Pierre entrar como segundo volante e o Campaz entrar como um meio armador. Então, foi usado no jogo de hoje porque eu tinha necessidade naquele momento de ter uma saída de bola mais qualificada. Então, o Jean-Pierre me dá essa saída. Ele perde em combatividade, né? O Campaz entrou e não reeditou aquele Campaz que foi do jogo do Atlético, né? Então, nós tentamos com isso exatamente fazer com que a equipe preenchesse melhor o campo de ataque. Aí vem dizer que conhece o ambiente da semana, hoje, que ele treinou e sabe o que está acontecendo. Olha aqui, tu se contradizendo. Pensar em alguma coisa já para o jogo do Fluminense. Eu tenho que ver primeiro, amanhã, como que esses atletas estarão. Na segunda-feira também, após a recuperação deles. Aí sim, com calma, a gente vai definir a equipe. Obrigado, boa noite.
depois dessa palhaçada que o Wagner Mancini colocou aí, acabou se perdendo na última resposta, ele acabou jogando tudo fora o que ele falou, dizendo que eu conheço o dia a dia do clube, eu vivencio, vocês não estão vendo. Aí vem me dizer que o Campaz não editou o jogo contra o Atlético. E tu sabe por que não editou? Tu sabe por que não editou? Porque tu não estudou o Inter, meu velho. Tu não estudou o Inter. Tu tentou fazer algo que não ia acontecer. Tudo por conta do teu meio-campo, teu sistema defensivo. Por isso que o jogador não conseguiu atuar. E ainda mesmo assim, ele conseguiu criar algumas coisas dentro do campo. Tu não viu a evolução que tu disse que teve? Aí agora tu tá queimando o Campaz? Tu queimou o Campaz e dizer que ele não jogou como jogou com o Atlético Mineiro. Tu queimou o guri, meu velho. Agora tu queimou. É isso. Tu queimou o guri. Marionete. Mentiroso. Vamos lá para a entrevista, analisar a entrevista do Denis Abraão, que é outra marionete, para vocês entenderem e eu passar para vocês o que ele realmente está tentando falar, né? Mas ele está um pouco abatido, é lógico, mas eu vou passar para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Denis, boa noite. O Grêmio está numa situação que não precisa se explicar, né? E eu queria que você dissesse para o torcedor agora, que vai te ouvir aí na entrevista, de que maneira, né? Porque o Mancini fala a cada jogo, né? E tem falado isso em todos os jogos, né? E você tem falado de certa forma também de que o Grêmio tem evoluído. Só que a gente vê um time que no discurso evolui e no campo segue perdendo. Vai dar tempo de ganhar 6 partidas e não cair? Boa noite, André. Boa noite, ouvintes. A imprensa mesmo diz que o Grêmio vem melhorando, não é o Mancini que diz. Vocês mesmos disseram após o jogo Grêmio e Atlético Mineiro que o resultado foi injusto. O resultado contra o Palmeiras, vocês mesmos disseram que o resultado foi injusto. Sinal que está havendo uma evolução. Os resultados não vêm sendo atingidos? Não vêm sendo alcançados. Isso é verdadeiro. O resultado de hoje foi injusto? Não. Poderia ter havido uma igualdade? Talvez. Mas o Internacional criou uma oportunidade, ou 2, e fez uma. O Grêmio criou algumas e não fez nenhuma. Então, o resultado de hoje foi justo. O resultado não tem nada a contestar. Agora, a evolução do Grêmio até o jogo contra o Atlético Mineiro era notória. Hoje, eu entendo que não houve evolução. Hoje eu acho que nós ficamos no meio termo. Esta é a minha opinião. Pronto. E aí ele não conversou com o Wagner Mancini, que disse que teve uma evolução. Mas que isso? Que entrevista é essa? Vocês não vão combinar? Viu, torcedor? Viram que não tem conversa no vestiário do Grêmio, não tem sincronia nas coisas que acontecem lá dentro. E isso aqui é a parte que caracteriza tudo o que está acontecendo no Grêmio agora. Desde o presidente que pensa numa coisa, o conselho administrativo pensa outra, o vice de futebol pensa outra coisa, o treinador pensa outra coisa, e as pessoas que comandam dentro do clube, os jogadores, comissão técnica, coordenador de futebol, departamento de fisiologia, departamento físico, esses caras tudo pensam diferente. Mas que isso? Ele acabou de dizer exatamente ao contrário do que o Wagner Mancini passou falando mais de 10 minutos. Onde nós vamos parar desse jeito? Segunda divisão. Óbvio. Então, dentro disso tudo, a gente está vendo também uma questão anímica, né? Mais uma vez, a gente está vendo, é o 4º jogo sem vitória do Grêmio e a situação ela vai ficando cada vez mais complicada na tabela. Como o André disse há pouco aí, talvez não tenha tempo. A questão anímica, com até a reação dos jogadores após o jogo, com a provocação feita dentro de campo, o quanto isso está afetando e o quanto que tu estás vendo como vice de futebol, essa situação anímica afetando o grupo de jogadores? Não, vamos lá. Falta de tempo é quem perde tempo por falta de método. Em primeiro lugar, e aqui não falta método. Aqui não tem metodologia. Tá certo? Isso não, falta de tempo. Tempo de quê? Nós, quando pegamos o Grêmio, não sabia a situação que estava, gente.
E que falta de tempo é essa? Nós precisamos fazer 6 vitórias, talvez nem 6 vitórias, 5 vitórias e 2 empates, para sair dessa situação. Confortavelmente, 6 vitórias. Tempo. São 9 jogos. O Grêmio tem que fazer 6 vitórias. Ele não entendeu, viu só? Ele jogou para a imprensa e aí agora o Rafael pergunta para ele, fala para ele falando sobre a falta de tempo. E aí ele, mas falta de tempo do quê? Ainda tem 9 vitórias, quem está falando são vocês. Meu, o Mancini falou que não tem tempo para treinar, é isso que ele perguntou, Denis? Que viu como eles não se falam? Meu, olha que coisa, cara, isso aqui tinha que ser um quadro de piada para a gente montar. Que isso, cara? Tem que pegar e recortar essa fala dele e colocar do lado do Mancini. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eles não se conversam. Eles não se conversam, de repente, só para tomar um cafezinho. Mas a ideia não é a mesma. Não é porque se conhecem que eles têm que pensar igual. Uma coisa não leva a outra. Tá tudo fora. Tá tudo fora de contexto. Os caras não pensam do mesmo jeito, galera. Desse jeito não vai para frente. Não tem o que fazer. Que palhaçada é essa? Vitórias para sair dessa situação. Agora, o contraditório seria eu pensar diferente. Não, esse é o correto. O que eu dizia para você? Se o teu treinador pensa uma coisa... Ele comenta muito em função de resultados de campo. E eu não comento futebol em cima de resultado de campo. Não. Eu comento futebol em cima de trabalho. É eu que comento. O que mostra dentro de campo, a verdade dentro de campo. Qual Nós não é a estamos verdade? alcançando vitórias? Não, não estamos alcançando vitórias. Qual é a verdade? Por quê? Por uma série de motivos, porque nós estamos deixando de definir. Se nós não tivéssemos criado oportunidades, eu estaria preocupado. Como nós estamos criando oportunidades, eu não me preocupo. Em relação ao sistema anímico, o time do Grêmio foi guerreiro hoje, gente. Qual é o que aconteceu de diferente nas últimas 3 partidas do Grêmio? Teatro. Isso foi teatro. O Grêmio não ataca. Eu não vejo diferença. O Grêmio não ataca, não define, porque o definidor está no banco, não joga. Por quê? É difícil a situação? É difícil, mas a gente tem que enfrentar de frente os problemas. Eu venho dizendo isso para vocês desde que eu assumi o meu discurso. Não vai mudar hoje, nem só vai mudar o meu discurso se um dia eu não tiver mais chance. Enquanto tiver vida, nós vamos lutar. E nós estamos vivíssimos. Nós temos totais... Nós só dependemos de nós. Tá certo. Quem garante que nós não possamos vir a ganhar as 9 partidas que restam? Quem garante? Quem disse que não vai acontecer isso? Quem disse que nós não podemos ganhar 8 partidas, 7 partidas, 6 partidas? Quem garante? Do jeito que está, nem o Wagner Mancini. Eu continuo acreditando porque eu acredito no trabalho. Vai morrer nele. Eu acredito no trabalho, sem sombra de dúvidas. E o trabalho acontece porque eu acompanho o trabalho dia a dia. Mas não está sendo bem feito. Eu também trabalho todos os dias. Claro que eu entendo, torcedor. Se bota o fulano não rende, por que não botou o ciclano? Mas são coisas do futebol. Futebol é assim. É contraditório. Empresário, né? É o empresário, né? São coisas do futebol. O dia a dia do clube sabe do que acontece. Vocês não sabiam que teve um treino em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, na quinta-feira pela manhã, e o nosso lateral Wanderson teve uma torção de tornozelo. Aliás, tornozelo esse que vem desde o jogo contra o Santos, o jogador se queixando de lesão, conforme me relatou o departamento médico do Grêmio na semana retrasada, quando eu questionei o que estava havendo com o Wanderson, desculpe. Denis, agora sim, agora é bonito. Dos pontos que nós não sabemos é porque nós não temos ainda acesso aos treinamentos, né? Então essas entrevistas são importantes com isso. Perfeito. Mas você habilmente, em dado momento, numa outra entrevista, desviou da pergunta que eu vou refazer agora, que é: que evolução é essa, Denis? Que evolução é essa que é notória, que você fala, mas que faz com que o aproveitamento do técnico Wagner Mancini, que é o comandante dessa gestão do futebol, seja menor que o aproveitamento do técnico Felipão, que acabou sendo desligado recentemente? Que evolução é essa onde os números de aproveitamento não batem no comparativo? Eu não vou desviar a resposta. Só cuida, não vai desviar. Na entrevista eu não tive a intenção de desviar. Não. Mas se assim tu está dizendo, eu passo a acreditar que eu fiz uma alternativa de mudança aí de rumo na resposta. Vai fazer de novo. Eu não vou tecer comparações entre o Luiz Felipe, a gestão do Luiz Felipe e a gestão do Wagner Mancini, até porque eu não trabalhei com o Luiz Felipe e estou trabalhando com o Wagner Mancini.
eu acompanho o trabalho que ele vem desenvolvendo e considero o trabalho dele muito bom, apesar dos resultados não acontecerem de acordo com o que nós todos esperamos. Isso é uma realidade. Agora, aonde que eu diversifiquei, aonde que eu divergi da resposta, onde é que eu fugi da resposta? Isso que eu não consegui entender, Matheus. Senhor Cuida. São essas? Que mudanças são essas? Que evolução é essa, na verdade? O que evoluiu que o senhor tanto fala? Primeiro, o nosso tipo de marcação mudou substancialmente, verdadeiramente. Da onde? Nós tivemos uma marcação forte. Eu vi. Quanto ao Atlético Mineiro, nós tivemos quanto ao Palmeiras, nós somos, no meu ver, tá? De repente vocês não concordam com a minha leitura, que aí eu vou concordar. Só eu e mais 8 milhões. Eu respondo pelo que eu estou enxergando. Quanto ao Palmeiras, eu fui prejudicado. O time teve rendimento, teve produção. Já teve uma melhora contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, o Grêmio, soberbamente, jogou muitíssimo bem, na minha maneira de ver, e novamente foi prejudicado. Hoje, o jogo foi um jogo, digamos assim, parelho. O Grêmio criou oportunidades, não concluiu. Duas. O Grêmio, no último terço do campo, não bate em gol. É uma dificuldade que o Grêmio vem há muitos anos. Porque o cara que chuta em gol, que bate, está no banco. E mudar isso da noite para o dia é uma dificuldade muito grande. Está no banco o jogador que faz isso. O que leva a crer que nós devemos ter uma conversa muito séria e ter processos de mudança dentro da equipe. Nem joga. O professor Wagner Mancini já relatou para todos vocês aqui que vocês foram escutaram, que ele diz que, em função dos resultados, vai ter que mudar os planos. Né? Só não muda de opinião quem não tem opinião, gente. Quem tem opinião muda. Tá certo. E nós temos que fazer uma jogos. Análise. Ele botou os cascudos, botou os guri. 5 jogos. Nós vamos nos reunir novamente amanhã para trabalhar no sentido de buscar melhorias. E nós acreditamos que nós possamos sair dessa situação, sim, porque só depende de nós. Felizmente, apesar de todos os contratempos, apesar de todos os resultados ruins, nós estamos dependendo apenas de nós. Quando o senhor chegou no lado do futebol, lá no CT, o que o senhor encontrou? E outra, tem algo além do campo afetando o Grêmio nesse momento? Porque se você olhar a folha, se você olhar a qualidade até mesmo do elenco, o torcedor custa acreditar em chegar numa situação tão crítica como essa. Então, se o senhor puder abrir mais o coração e explicar se tem alguma coisa fora do campo acontecendo no Grêmio, além de a bola não entrar, de esquema tático não dar certo, força de vontade, bate na trave e num contra-ataque o adversário faz um gol. Eu queria que o senhor abrisse mais esse coração. Obrigado. Deixa eu colocar para vocês aqui, vocês que alguns não conhecem, o César Fabres, ele é assessor de imprensa de alguns jogadores do Grêmio. E ele conhece os bastidores, ele tem contato com quase todos os jogadores do Grêmio. Ele sabe exatamente o que acontece. Por isso ele fez essa pergunta. O que está acontecendo fora dos treinamentos? Fora das 4 linhas? O que está acontecendo que as coisas não fluem, que não acontece? Alguma coisa fora do grupo que possa estar atrapalhando? Ele sabe. Esse é o bastidor mais importante. E ele deu a letra para o Denis Abrão responder. E o Denis Abrão vem com piadinha. Olha o que ele fala agora. Presta atenção no que ele fala agora. Não. Isso não tem acontecido, não. A bola não tem batido no poste do adversário depois que nós sofremos o gol. Ainda não. Já aconteceu, aconteceu agora. Não tem acontecido. Até a comemoração de título tem acontecido. Gracinha agora. Quer dizer... Mas, tirando a brincadeira de lado, César, foi muito inteligente a tua colocação. Só que, nesse momento, César, não adianta eu voltar atrás. Eu retornar a 6, 8 meses, a 1 ano atrás. Não. Eu tenho que me reportar à realidade. A minha realidade, quando eu assumi o departamento de futebol, eu assumi sabendo que seriam dificuldades muito grandes. Por quê? Porque é um grupo que não foi formado por nós, são jogadores que não foram contratados por nós. Eu estou contra os jogadores? Não estou. Veja que eu estou colocando, para depois não ter distorções nas minhas colocações, tá? Esse é o grupo que nós temos para trabalhar. Jogadores que nós não conhecíamos, nem eu, nem o treinador, e que nós temos que trabalhar com eles. Nós estamos, na verdade, essa é a minha quinta partida, quinta partida, quer dizer, é muito pouco tempo. Azar é meu, né? 3 semanas, azar é meu, né?
Mas eu sabia que era assim. E não me arrependo em nenhum momento de Não respondeu a pergunta. E acredito não respondeu a pergunta. Vocês podem ter certeza que eu e muitos torcedores do Grêmio ainda acreditam na virada. Por quê? Por que eu acredito? Primeiro, porque eu acredito no trabalho sério, honesto que nós estamos desenvolvendo. Por quê? Porque hoje eu vi um time guerreiro lutando espaço por espaço dentro do campo de jogo do adversário. Por quê? Porque mesmo com todas as deficiências e as inseguranças do nosso time, devido à sequência de jogos, jogadores machucados, não tendo condições de jogar, jogadores com cartões, com expulsões, o meu time foi valente e não se entregou nunca contra um adversário que está uma semana descansando e que está comemorando o título que ganhou hoje, que foi ganhar o Grenal, que é um título e a gente tem razão de comemorar. Marionete. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Ele falou o que... distorceu o que o Mancini falou. Eles não combinaram. Eles não falaram. Eles não se falam. Eles podem tomar cafezinho junto, comentam que teve um bom treino, que o jogador não sei o quê, que o fulano do Beltrano... Chega na hora, as coisas não funcionam porque não é para funcionar, meu velho. Já era. Ele entrou lá só para manter o que está e tentar dar um gás no papo, no coach, motivação, para ver se vai mudar. E não. E o treinador que estava fazendo o mesmo esquema de jogo, trabalhando da mesma forma, foi mandado embora. Porque pediu para afastar jogadores que não estão comprometidos com o grupo, que estão atrapalhando, e o diretor, e os vice-presidentes, e o presidente, são os cagão, não fizeram o que ele pediu. Preferiram demitir o treinador e fazer isso aí. Vai acontecer que, se o Grêmio vencer as 6 partidas, levantamos a mão para o céu. Eu quero ver o Grêmio na primeira divisão ano que vem, mas tudo indica que o Grêmio vai estar na Série B em 2022. Vai estar na Série B em 2022. E sabe o que é o pior? É que vai ser ano eleitoral para o Grêmio. E aí a gente já conhece essa história. Vai ser um caos conseguir montar uma equipe. E aí o presidente vem para as rádios dizendo que já montou, que está trabalhando num orçamento para 2022 na Série B e o outro para a Série A. Cara, tu vai baixar 120 milhões de reais, tu vai perder venda de jogador. Hoje, se o Elias vale 20 milhões de euros, vai passar a valer 2. O Ricardinho vai voltar, porque o cara não vai comprar, porque ele é jogador de um time de Série B. Aí tu acha que o representante vai conseguir vender ele pelo preço que ele poderia vender? E aí nós vamos voltar com outra lista de jogadores. Eu vou fazer aqui um vídeo e vou trazer para vocês a lista de jogadores do Grêmio para 2022 que vão retornar. Nós estamos fodidos. É isso que está acontecendo. Esse time não vai. O que eles fizeram, ninguém se fala. Presidente, conselho administrativo, diretor, coordenador, comissão técnica, vice-presidente, treinador, ninguém se fala, os jogadores fazem o que querem. É isso que está acontecendo. Beleza? Chegou aí, dá o like, se inscreve e ativa as notificações.